Akane era uma romântica incurável que achava que Cupido nunca mais a visitaria depois que seu namorado a traiu e a deixou por uma garota que conheceu em um jogo online. Agora deprimida e de coração partido, ela decidiu desabafar no jogo, mas acabou conquistando um jogador de nível Deus que não tem emoções, mas faria qualquer coisa por ela. Gosto de você. Tudo começou em um dia fatídico em um café, quando o namorado infiel de Akane terminou com ela porque encontrou uma garota cujo talento era melhor que o Golgok 3000. Em vez de chamá-lo de mentiroso desprezível, Akane fingiu estar bem e foi para casa contar à sua melhor amiga, Momo, sobre o término. Momo ficou chocada ao saber que sua amiga havia sido dispensada, mas achou engraçado que ela foi trocada por alguém que ele conheceu no jogo online que ambos jogavam. No entanto, ela disse a Akane para não passar os dias tristes por um perdedor sem valor com uma salsicha minúscula, e aconselhou-a a se recompor para que sua vida diária não fosse afetada. Depois que Momo saiu para assistir à aula, Akane entrou no Foz, o jogo que ela e seu ex costumavam jogar juntos. Quando percebeu que ele a tinha removido da lista de amigos no jogo, começou a se sentir irritada e chateada, então decidiu descontar sua irritação no jogo e foi caçar com raiva. Enquanto fazia isso, ela encontrou um personagem com aparência entediada que descobriu ser seu colega de guilda, Yamada, então decidiu conversar com ele. No entanto, ele respondeu às suas mensagens com respostas diretas e perguntou se ela estava caçando um item raro. Akane respondeu que não, e disse que estava caçando porque tinha sido dispensada, mas o elfo afro entediado honestamente não se importava com sua história triste. Ele então pediu para ela deixar o campo de caça para ele usar, o que a irritou ainda mais, então ela despejou sua raiva nele. No entanto, Yamada ainda não se importava com o que ela dizia, pois tudo o que ele queria era o campo de caça. Então Akane saiu em fúria. Enquanto ela acalmava os nervos bebendo um pouco de chá, uma notificação do jogo apareceu informando sobre o próximo evento de primeiro aniversário do jogo. Isso a fez pensar em seu ex, e ela se perguntou se ele iria ao evento com sua nova namorada. Na semana seguinte, Akane foi para a escola e enquanto ela e Momo caminhavam para a aula, ela convidou Momo para ir às compras mais tarde. Momo perguntou por que ela estava de repente com vontade de ir às compras, e ela explicou que iria a um evento onde sabia que seu ex estaria. Ela disse que queria que ele se arrependesse de tê-la deixado quando a visse toda arrumada, fazendo Momo provocá-la por ainda estar presa a um NPC insignificante. Mesmo assim, ela a acompanhou ao shopping para fazer compras e se preparar adequadamente para seu jogo de vingança. Quando o dia do evento chegou, Akane vestiu suas roupas novas e compareceu. Ela ficou impressionada com a multidão e se perguntou se todos estavam quase falidos como ela. E enquanto caminhava, ouviu uma garota chamar o nome do ex. Quando se virou, viu-o parado ali, parecendo todas as suas más decisões. Ainda assim, ela não pôde deixar de admirá-lo. A admiração logo desapareceu como sua linha do cabelo, quando ele começou a andar com sua nova garota. Então ela tentou persegui-los descaradamente. Infelizmente, ela esbarrou em alguém e caiu, percebendo como era estúpida por tentar chamar a atenção do ex. Ela estava prestes a começar a chorar quando a pessoa em quem esbarrou perguntou se ela estava bem. O som da voz dele fez com que ela olhasse para ele, e quando viu como ele estava incrivelmente lindo segurando o sapato dela, levantou-se imediatamente do chão e disse que estava bem. Depois de calçar o sapato, tentou explicar por que tinha esbarrado nele, mas o rapaz parecia tão desinteressado que ela pediu desculpas. Ele, com uma expressão séria, disse que não estava interessado, e quando começou a se afastar, foi quando ela teve um déjà vu de indiferença, semelhante à sua conversa no jogo com Yamada. Sem pensar, ela o chamou de Yamada, e surpreendentemente o cara se virou e perguntou quem ela era. Antes que pudesse responder, ouviu a voz surpresa de seu ex e se virou para vê-lo parado ali perto com sua nova namorada. Rapidamente, Akane tentou agir como se estivesse surpresa ao vê-los, mas seu ex a ignorou e correu para cumprimentar Yamada. Dano emocional. Acontece que Yamada era um famoso pro gamer e o ex dela era um dos seus fãs. Não querendo ser ignorada mais, Akane se inseriu na conversa, e quando seu ex finalmente a anotou, ela fingiu que Yamada era seu novo namorado, o que ele, claro, tentou negar, mas Akane implorou desesperadamente para que ele colaborasse e o subornou com o código do item raro que ela conseguiu por participar do evento. Seu ex ficou surpreso, mas com ciúmes, porque não conseguia entender como Akane tinha conseguido se aproximar de Yamada e até namorar com ele, enquanto ele, um fã leal de Yamada, nunca tinha sequer recebido um like nos comentários que deixava nos vídeos dele. Vendo seu humor deprimido, sua namorada Aspirador de Pó tentou animá-lo, e isso apenas fez Akane lembrar o quão substituível ela era. Esperando afogar suas mágoas, ela convidou Yamada para beber com ela, e falou sem parar quando começou a reclamar sobre como seu ex e a nova namorada dele estavam ostentando o relacionamento na frente dela. Claro, Yamada não se importava com as histórias tristes dela, e só queria ir para casa. Eventualmente, ela parou de falar sobre si mesma, e apontou que a franqueza e indiferença de Yamada fariam as garotas evitá-lo como uma praga. Yamada então revelou que não se importava com a opinião dos outros sobre ele, já que nunca tinha tido uma namorada, o que a surpreendeu. Ela perguntou por que um imã de garotas ambulante como ele esteve solteiro a vida toda, e ele admitiu que era porque não se importava em lidar com garotas e seus problemas.
Akane não podia acreditar que toda a sua boa aparência estava sendo desperdiçada, no entanto, por causa do que aconteceu com ela. Ela concordou que o romance pode ser um pouco superestimado. Percebendo que estava começando a pensar em seu ex, um traidor inútil, ela se desculpou para ir ao banheiro. Enquanto estava lá, notou que suas roupas estavam sujas e que havia arranhado a perna por causa da queda anterior, mas não se importou. Tudo o que conseguia pensar era enquanto se arrependia de ter ido ao evento. Quando voltou ao restaurante, viu que Yamada tinha ido embora, e isso a deixou triste, pois não queria ficar sozinha. Justo quando ela estava prestes a começar a chorar sobre quão patética sua vida estava agora, Yamada voltou. Ignorando a expressão de choque que ela tinha, ele pediu para ela se sentar e então colocou um curativo na perna arranhada dela. Ele explicou que tinha saído para comprar o curativo quando notou o arranhão. Akane se sentiu emocionada com o gesto gentil dele e, antes que ele percebesse, ela estava chorando feio novamente e insistindo para ele ficar e beber com ela. Na manhã seguinte, Akane acordou de ressaca em um quarto que não reconhecia e a parte mais chocante foi que Yamada estava lá jogando. O choque de vê-lo fez com que ela caísse da cama e foi quando seu cérebro, ainda inicializando, a levou a acreditar que tinha dormido com ele. Yamada assegurou-lhe que nada aconteceu entre eles, pois ele não era um desses degenerados cultos que levavam mulheres bêbadas para a cama. Ele explicou que ela desmaiou no restaurante depois de beber como um marinheiro, e ele não teve escolha a não ser levá-la para sua casa, já que não sabia onde ela morava. Akane agradeceu por ele não a ter abandonado na rua para sufocar no próprio vômito e pediu desculpas por incomodá-lo. Yamada disse a ela que se estivesse realmente arrependida, ela iria embora, e quando ela se levantou, ele informou que encontraria sua camisa no banheiro porque ele a lavou depois que ela despejou o jantar nela. Ele também disse que pagou a conta dela no restaurante, e Akane imediatamente se ofereceu para reembolsá-lo. Alguns minutos depois, Yamada fechou a porta na cara de Akane e disse que esperava nunca mais vê-la. Envergonhada, Akane fez o caminho da vergonha para casa, mesmo que sua noite não tivesse envolvido uma sessão intensa de exercícios. Depois de chegar em casa, ela tomou um banho para se livrar do cheiro de bebida e vômito. Enquanto estava deitada na cama massageando o rosto, de repente percebeu que seu colar estava desaparecido. Ela correu para o banheiro para procurá-lo e, quando não o encontrou, verificou sua bolsa. Infelizmente também não estava lá, mas ela imaginou que poderia ter caído no apartamento de Yamada, então entrou no Foz para perguntar se ele tinha visto. Yamada não estava online, o que a deixou chateada, pois queria muito encontrar seu colar. Era um presente de seu ex estúpido, e mesmo que tivessem terminado, ela ainda se sentia apegada a ele. Eventualmente, sua atenção foi atraída de volta para o jogo quando Ruhin, o mestre da guilda dela, enviou uma mensagem. Ruhin perguntou se ela estava bem, e depois que Akane admitiu que não estava, Ruhin se ofereceu para ouvi-la. Akane então começou a contar a história de como foi abandonada e perdeu seu colar anterior. Enquanto eles conversavam, Yamada ficou online, então Akane perguntou se ele tinha visto o colar dela na casa dele. Yamada respondeu que não tinha visto e estava prestes a ir caçar, mas Ruhin implorou para ele ficar e conversar com eles para que Akane parasse de se sentir triste. Yamada recusou e disse que havia coisas mais importantes para discutir, como porque o armazenamento da guilda estava sempre cheio de itens inúteis. Ele disse que sempre limpava, mas infelizmente algum idiota sem noção sempre enchia de novo. Esse idiota sem noção era Akane, e quando ela admitiu isso pra eles, ficaram chocados. Ruhin tentou fazê-la se sentir melhor porque sabia que Akane se sentia mal por causa das coisas que Yamada disse. Mas Yamada disse diretamente pra ela parar de colocar lixo no armazenamento deles. Ele a aconselhou a ser mais seletiva e a guardar apenas coisas que tivessem valor. Mas a maneira dura como ele deu esse conselho fez Akane se sentir mais estúpida do que Goku e Luffy juntos. Então ela saiu do jogo. Depois que Hurihime repreendeu Yamada por sua dureza, ele também saiu do jogo. No entanto, quando ele se levantou da cadeira, pisou em algo afiado e, ao verificar o que era, percebeu que era o colar de Akane e que ele o havia quebrado. Alguns dias depois, ela almoçou com Momoi, e enquanto comiam, Akane mencionou o assunto do seu colar desaparecido. Momoi perguntou por que ela ainda estava presa a um presente que tinha ganhado de um cara que não pensou duas vezes antes de traí-la e depois terminar com ela. Akane tentou se explicar, mas Momoi não deixou e disse a ela o quanto estava sendo patética. Mais tarde, enquanto Akane voltava para casa, ela avistou duas garotas conversando com Yamada e ouviu ele rejeitar a que tentava se confessar para ele. Quando ele se afastou das garotas, ela se aproximou dele e o repreendeu pela maneira como falou com as garotas, dizendo que ele deveria ter sido mais gentil. Enquanto caminhavam juntos para a saída, Akane descobriu que Yamada ainda estava na escola. Ela tentou conversar com ele, mas logo parou ao perceber que teria uma conversa mais interessante com Seri. De repente, Yamada parou de andar e tirou um lenço, que ele desdobrou para revelar o colar quebrado de Akane dentro. Ele pediu desculpas por tê-lo quebrado, mas Akane disse para ele não se preocupar e mencionou que estava pensando em jogá-lo fora. Logo eles saíram da estação e Akane despediu-se de Yamada antes de correr em direção ao seu apartamento na chuva. No entanto, Yamada a parou antes que ela pudesse ir longe e deu-lhe seu guarda-chuva, insistindo que ela o usasse quando ela tentou recusar. No dia seguinte, Akane estava deitada na cama segurando seu colar quebrado quando a campainha tocou, então ela correu para atender a porta.
Era uma entrega da sua mãe e todas as caixas continham as coisas que ela deixou em casa. Na nota que sua mãe anexou às caixas, ela informou que esvaziou seu antigo quarto porque queria usá-lo como sala de treino. Preocupada com o número de caixas em seu quarto, Akane chamou Momoe e implorou para que ela a ajudasse a organizar as coisas. A resposta imediata de Momoe foi que ela se livrasse de tudo, mas Akane, sendo uma rainha do drama sentimental, chorou e se recusou a fazê-lo. No final, Momoe venceu e Akane embalou tudo para que pudesse jogar fora. Enquanto arrumava o último saco de lixo, Momoe mostrou a ela o colar quebrado e o guarda-chuva de Yamada. Ela perguntou a Akane o que queria fazer com eles, e Akane estava prestes a dizer que queria guardá-los, mas lembrou-se do que Yamada lhe disse sobre ser seletiva. Isso a fez decidir jogar fora o colar, pois percebeu que não fazia sentido guardar coisas por sentimentalismo. Depois de depositar os sacos de lixo no local de descarte, Momoe sugeriu que fossem beber para animar Akane. Algumas horas depois, as duas garotas apareceram bêbadas na porta de Yamada, e Akane disse a ele que tinha vindo devolver seu guarda-chuva. Yamada estava irritado por terem interrompido seu sono, mas as garotas estavam bêbadas demais para se importar, e Momoe até tentou convencê-lo a namorar com ela pensando em casamento. Ignorando a proposta descarada e bêbada da amiga, Akane disse a Yamada que além de devolver o guarda-chuva, ela tinha vindo para agradecê-lo por tudo que ele fez por ela. Ela então puxou Momoe para longe dele e começou a levá-la embora, mas Yamada a chamou antes que pudessem ir longe. Ele disse para ela tentar entrar no Foz, pois Hurihime estava preocupada com ela porque não tinha entrado no jogo desde o dia em que ele a repreendeu. Akane entendeu que era a maneira dele de se desculpar por sua dureza, e garantiu que entraria assim que chegasse em casa. Algumas semanas depois, Akane foi a um encontro em grupo com Momoe, mas estava tão desconfortável que tentou convencer Momoe a deixá-la ir embora. Quando Momoe recusou, ela se contentou em usar o telefone, e foi então que um dos rapazes com quem estavam tentou a sorte. Ele disse que ouviu que ela gostava de jogos e pediu para ela dizer o nome do jogo em que estava interessada no momento, para que pudessem jogar juntos, já que ele também gostava de jogos. Ela disse a ele que era um jogo online, e depois de mencionar o nome, ficou rapidamente óbvio que ele estava tão perdido quanto a maioria de vocês quando se trata de encontrar o ponto G. Cerca de uma hora depois, quando o encontro terminou, Momoe reclamou sobre como Akane passou todo o tempo jogando no celular em vez de socializar com os caras. Akane pediu desculpas e explicou que estava conversando com Hurihime, o que fez Momo perguntar por que ela achava sensato dar seu contato a um estranho que conheceu online. Akane disse a ela que Hurihime não era uma estranha e mostrou a ela a conversa enquanto explicava como o personagem dela era fofo. Momo achou estranho e perguntou a Akane quão certa ela estava de que Hurihime não era algum pervertido de meia-idade fingindo ser uma garota online. Isso deixou Akane um pouco preocupada. Então, depois que Momo foi embora, ela começou a questionar sua decisão de compartilhar seu contato com alguém que nunca tinha visto antes. Mais tarde, depois de chegar em casa e vestir seu pijama, ela animadamente ligou o computador para jogar Foz. Enquanto esperava, de repente percebeu que estava mais animada para jogar Foz do que para ir naquele encontro em grupo, e isso a fez se perguntar se estava lentamente se tornando uma geek de verdade. Ela rapidamente afastou esses pensamentos e entrou no jogo, mas ficou desapontada ao encontrar o salão da guilda tão vazio quanto o interior da cabeça de... No entanto, quando começou a olhar ao redor, avistou Yamada e Hurihime do lado de fora, trabalhando em uma poção. Ela tentou chamar a atenção deles, mas os dois estavam tão imersos na conversa que não perceberam que ela havia entrado. Akane não tentou se intrometer na conversa deles e apenas leu as mensagens onde Hurihime falava sobre como era bom estar apenas ela e Yamada online. Akane ficou chocada e se perguntou se Hurihime era a namorada de Yamada, mas não sabia se deveria dizer algo. Nesse momento, Akane apontou para Hurihime que Akane estava online e Hurihime a recebeu alegremente. Akane pediu desculpas por interromper a conversa deles, mas Hurihime assegurou que ela não estava interrompendo nada. Enquanto as duas começavam a conversar, Yamada disse que estava saindo e Hurihime se despediu dele, prometendo ligar mais tarde. Essa declaração solidificou ainda mais a teoria de Akane de que Yamada e Hurihime eram um casal, e por algum motivo ela se sentiu triste com isso. Isso a incomodou tanto que no dia seguinte, enquanto estava na aula, ela considerou perseguir Yamada online para encontrar pistas sobre o suposto relacionamento dele. Depois da aula, ela estava indo para casa quando o cara que estava tentando conquistá-la durante o encontro em grupo a chamou. Akane o reconheceu, mas não conseguia lembrar seu nome, embora tentasse. Enquanto caminhavam juntos para a estação, o cara falou sobre Foz, tentando provar que não era um novato sem noção em videogames. Akane não estava nem um pouco interessada no que ele estava tagarelando. No entanto, ela pensou que como ele era um cara e caras gostam de videogames, ele teria ouvido falar de Yamada. Infelizmente, quando ela perguntou se ele sabia quem era Yamada, ele não sabia. E isso só fez aumentar a inquietação que ela sentia. Quando chegaram à estação, o Sr. Tagarela ainda estava falando, mas a atenção de Akane foi atraída pela sósia de Hurihime que passou correndo por eles.
Ela manteve os olhos na garota e ficou surpresa ao vê-la se aproximar de Yamada. Enquanto os observava se afastarem, ela se lembrou de Yamada dizendo que nunca teve uma namorada e presumiu que ele mentiu sobre isso. O cara sem charme logo percebeu que ela não estava mais prestando atenção nele e perguntou se estava tudo bem, dizendo que ela tinha algum lugar para ir antes de se afastar. Ele tentou chamá-la, mas ela não estava ouvindo, pois sua mente estava em Yamada e na garota que ela presumiu ser Hurihime. A ideia de que eles poderiam realmente ser um casal a perturbou por algum motivo. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama, ela recebeu uma mensagem de Hurihime, informando que um café colaborativo para FUS seria inaugurado no mês seguinte. Ela disse que queria que os membros visitassem o café e contou que Yamada já tinha concordado em ir, já que se encontraram mais cedo. Isso confirmou a suspeita de Akane de que a garota que ela viu com Yamada era de fato Hurihime. No entanto, ela escolheu não acreditar que eles eram um casal e respondeu a Hurihime, concordando em ir ao café com eles. Um mês depois, no dia do encontro, Hurihime enviou uma mensagem para Akane lembrando-a dos planos. Akane rapidamente se arrumou e durante a viagem de trem mandou uma mensagem para Momo avisando para onde estava indo. Momo não estava confortável com Akane se encontrando com um monte de estranhos que poderiam muito bem ser ex-assassinos, mas Akane a assegurou que ficaria bem, já que Yamada também estaria lá. Depois de sair da estação de trem, Akane tentou localizar o café usando seu mapa, mas ela era mais desorientada do que Zoro e continuava se perdendo. Quando ela tentou descobrir onde estava, alguém esbarrou nela, fazendo com que deixasse cair o telefone. O cara que esbarrou nela rapidamente pediu desculpas, e quando se abaixou para pegar o telefone, viu a localização marcada no mapa. Ele perguntou se ela estava indo para o Café Foss, e Akane disse que sim, então ele se ofereceu para mostrar o caminho, já que também estava indo para lá. Enquanto caminhavam, Akane começou a questionar sua decisão de aceitar a oferta do estranho. No entanto, quando ele começou a falar animadamente sobre os jogos que amava, ela ficou tranquila. Quando ele se acalmou, perguntou o que ela achava do Foss, e Akane admitiu que ainda era muito nova no jogo, acrescentando que até foi repreendida recentemente por colocar lixo no armazenamento da sua guilda. Essa declaração fez o rapaz olhar para ela surpreso, mas eles foram interrompidos por alguém chamando o nome do rapaz. Quando Akane viu que a garota era Hurihime, ela ficou feliz, mas ficou ainda mais feliz quando avistou Yamada perto da garota conversando com um homem pequeno. Animada, ela atravessou a rua e correu para cumprimentá-lo. No entanto, enquanto falava com ele, Hurihime veio ficar ao lado de Yamada e segurou sua camisa possessivamente. Seu olhar intenso deixou Akane nervosa, mas ela a cumprimentou docemente e tentou se apresentar. A garota apenas continuou olhando para ela com irritação, fazendo Akane se perguntar se ela era uma versão alternativa de Wednesday Addams. No momento seguinte, a garota se dirigiu ao cara com quem Akane veio, perguntando quem era Akane. O cara, cujo nome era Haida, sorriu e respondeu que Akane era colega de guilda deles. Eventualmente, o grupo entrou no café e, depois de ocuparem uma mesa, Haida e o homem pequeno discutiram o que queriam pedir. Akane não pôde deixar de se sentir deslocada, já que as únicas pessoas que conhecia eram Yamada e Hurihime, que estava sendo fria com ela. Ainda assim, ela tentou puxar conversa com ela e perguntou quem eram Haida e o estranho homenzinho. Hurihime respondeu rudemente que o cara era Haida, e o homem gordo e alegre era o Sr. Kamota. Então Akane perguntou se ela poderia contar mais sobre eles. Hurihime ignorou a pergunta dela e perguntou de forma rude quem ela era e por que continuava chamando-a de Hurihime, afirmando que o nome de seu personagem não era Hurihime, o que surpreendeu Akane. Nesse momento, Yamada interveio e sugeriu que todos na mesa se apresentassem, então Haida foi o primeiro. Ele se apresentou a Akane e disse que era ele quem jogava como Hurihime no jogo, o que deixou Akane sem palavras. A única palavra que ela conseguiu pronunciar foi Nakama, que era uma palavra usada para descrever caras que fingiam ser mulheres online. Haida argumentou que ele não era um Nakama e explicou poeticamente que ele e sua personagem Hurihime eram os mesmos, mesmo sendo diferentes. Akane não achou nem a revelação nem a explicação dele engraçadas e o acusou de enganá-la para compartilhar seu contato com ele. Haida disse para ela acalmar seus planos mal visíveis e afirmou que a pessoa com quem ela trocou contatos e confiou era Hurihime, e não ele. Claro, isso foi uma coisa estúpida de se dizer, mas Akane não tentou apontar isso e apenas afundou em seu assento em desespero. A próxima pessoa a se apresentar foi o Sr. Kamota e ele explicou que a razão pela qual Akane nunca tinha encontrado seu personagem era porque ele passava seu tempo nas masmorras. Ele então apresentou a Loli Rude como Runa, a irmã mais nova de Haida, e o modelo para Hurihime. Runa não reconheceu o que Kamota disse, mas quando ouviu ele dizer que Akane e Yamada já se conheciam, ela falou, exigindo saber como eles se conheciam. Akane explicou que eles se encontraram em um evento, mas isso só fez Runa olhar para ela com mais raiva. Ignorando o olhar assassino de Runa, Akane admitiu a Yamada que tinha assumido que ele e Hurihime eram um casal por causa de como flertavam um com o outro no jogo. Yamada explicou que Haida era seu veterano, então sempre que estava no personagem, ele tinha que seguir suas instruções, mesmo que seu comportamento no jogo fosse pra caramba.
Akane simpatizou com ele e disse que por causa de como Hurihime era grudenta com ele no jogo. Ela pensou que ele mentiu pra ela sobre nunca ter tido uma namorada antes. Yamada disse a ela que não mentiria sobre algo assim, e Akane disse que estava feliz, mas rapidamente percebeu que não deveria ter dito isso. Runa tinha ouvido, e a garota não ficou feliz com a declaração, então perguntou diretamente a Akane se ela estava secretamente apaixonada por Yamada. Antes que Akane pudesse responder, Hata colocou a mão sobre a boca de Runa e pediu desculpas a Akane pela grosseria, dizendo que Runa era um pouco territorial com as pessoas de quem gostava. Por causa disso, Runa voltou sua raiva para o irmão e disse-lhe para manter a mão longe de seus lábios. Ignorando os irmãos, Akane pegou seu copo e tentou se acalmar. No entanto, ela entrou em pânico e deixou-o cair quando percebeu que Yamada estava olhando para ela. Ela tentou juntar os pedaços quebrados, mas Yamada afastou sua mão e disse para deixar que a equipe cuidasse da bagunça, pois ela poderia se machucar. Akane se sentiu envergonhada e rapidamente se virou para que ele não visse que a diferença entre seu rosto e um caminhão de bombeiros era a estrutura. Ela permaneceu naquela posição por um tempo, até que Yamada se desculpou para fazer uma ligação do lado de fora. Depois que ela retomou seu assento, Hata também se desculpou, e Komoda tentou ajudar Akane a relaxar conversando com ela sobre a guilda deles. Ele explicou que todos eles eram companheiros de guilda em outro jogo e começaram a jogar Foz, porque Hata insistiu nisso. Ele disse que a razão pela qual ela não conhecia Runa era porque Runa só se conectava de vez em quando. Quando ele mencionou que Hata estava animado para conhecer Akane na vida real, Runa perdeu a paciência e acusou Akane de tentar seduzir seu irmão da mesma forma que fez com Yamada. Enquanto isso, Hata foi encontrar Yamada lá fora e perguntou por que ele havia mentido sobre fazer uma ligação. Yamada explicou que saiu porque teve a sensação de que Akane não queria ele por perto, fazendo Hata chamá-lo de tolo insensível. Ele então disse ao seu amigo tolo que Akane tinha evitado olhar para ele porque se sentia envergonhada. Mas, como ele esperava, Yamada não conseguia entender por que ela ficaria envergonhada pelo que aconteceu. Hata não tentou explicar isso para ele, e mudou o assunto para como Akane era diferente do que Yamada tinha descrito. Yamada disse a ele que sua descrição estava correta, mas Hata argumentou que não estava, e disse que se Yamada não começasse a prestar atenção nas garotas, ele morreria um jogador solitário e miserável. Após o almoço, o grupo ficou do lado de fora, e enquanto Akane falava com Hata e Yamada, Runa disse a Komoda que não gostava de Akane porque ela não passava de uma vadia desesperada. Komoda ficou chocado por ela ter dito tais palavras, mas Runa o ignorou e disse a si mesma que expulsaria Akane da guilda porque ela não pertencia ali. Depois que todos seguiram seus caminhos, Akane e Yamada pegaram o mesmo trem, já que moravam na mesma área. No caminho, o trem de repente deu um solavanco, fazendo Akane cair no peito de Yamada para se equilibrar. Então ele sugeriu que trocassem de lugar para evitar que isso acontecesse novamente. Quando o fizeram, Akane percebeu que a maioria das mulheres no trem estava olhando para Yamada, e ela não podia culpá-las, pois também tinha ficado boquiaberta quando o conheceu pela primeira vez. Seus pensamentos logo se voltaram para a pergunta de Runa sobre seus sentimentos por Yamada, e se perguntou por que a garota tinha pensado nisso. Para ocupar a mente, ela começou outra conversa com Yamada, perguntando o que ele teria para o jantar, e ele disse pudim. Akane riu disso, pensando que ele estava brincando. No entanto, ele provou quão sério estava quando comprou o pudim depois que saíram da estação de trem. Enquanto caminhavam juntos, ela perguntou se ele costumava cozinhar suas refeições, e ele admitiu que não sabia cozinhar para salvar a própria vida, então sobrevivia de comida para viagem e de loja de conveniência. Akane não gostou dessa resposta, então pediu para ele esperar por 10 minutos no banco que encontraram e correu para casa para pegar alguma comida para ele. Quando voltou, Yamada já tinha cochilado de tédio, então ela deixou as sacolas no banco e pediu desculpas por fazê-lo esperar. Em seguida, mostrou a ele as coisas que trouxe e disse que adicionou alguns vegetais para que ele comesse uma refeição saudável e equilibrada. Yamada tentou recusar a comida, mas Akane insistiu e garantiu a ele que estava dando de coração. Nesse momento, o telefone dela tocou, então ela atendeu e ficou surpresa ao saber que era Runa na linha. Runa pediu desculpas por seu comportamento rude mais cedo e explicou que tinha conseguido o número de Akane com Hata porque queria que fossem amigas. Akane concordou alegremente em ser amiga dela, e as duas fizeram planos para se encontrar no sábado seguinte. Quando Runa desligou, uma Akane animada contou a Yamato sobre os planos delas e disse que mal podia esperar para que ela e Runa se tornassem amigas. Mais tarde, depois que Yamato voltou para casa, ele pensou no encontro de Akane com Runa e verificou seu calendário, pois algo não parecia certo para ele. No calendário, estava escrito que ele tinha uma sessão de tutoria com Runa naquele sábado, então ele presumiu que tinha ouvido errado o dia em que as garotas deveriam se encontrar. Exatamente uma semana depois, Akane foi ao local do encontro, mas Runa não estava lá, e ela tinha enviado um homem muito suspeito em seu lugar. Akane se sentiu desconfortável com o homem e tentou explicar para ele várias vezes que ela não era Hurihime, porque ele parecia acreditar que ela era. Quando ele continuou falando sobre como estava satisfeito por ela ser uma garota e não um cara, Akane recebeu uma mensagem de texto de Runa. No texto, Runa explicou que estava atrasada e disse que tinha pedido ao amigo gamer online para fazer companhia até ela chegar.
Ler aquela mensagem deixou Akane em um estado semi-pânico, pois não podia acreditar que teria que aguentar aquele homem assustador até Runa chegar. Imediatamente, ela se desculpou para ir ao banheiro e se trancou em uma das cabines antes de tentar ligar para Runa. Enquanto isso, Yamato chegou à casa de Haida para dar aulas a Runa, e enquanto folheava o caderno dela, perguntou se ela tinha planos de ir a algum lugar naquele dia. Runa respondeu que não, mas seu telefone começou a tocar naquele momento, e quando viu que era Akane ligando, rapidamente pegou o telefone e desligou a chamada. De volta ao banheiro do café, Akane percebeu que Runa não atenderia suas ligações, então sentou-se no assento do vaso sanitário, sentindo-se desanimada. Assim que tentou pensar em uma maneira de lidar com a situação, sua suspeita começou a bater na porta de sua cabine. Imediatamente, os sensores de perigo de Akane se ativaram e ela ficou com medo do que poderia acontecer com ela. A pior parte foi que, quando ela se recusou a abrir a porta, o homem começou a tentar forçá-la. Ao mesmo tempo, no quarto de Runa, ela admitiu a Yamato que deixou Akane esperando, mas se recusou a aceitar que estava errada em enviar alguém que não conhecia em seu lugar. Yamato perguntou como ela conheceu o cara e ela explicou que ele era um dos fãs fervorosos de Hurihime, e que conversou com ele usando a conta de Haida. Depois de ouvi-la, Yamato se virou para sair, mas no momento em que abriu a porta, encontrou Haida parado ali com lanches. Haida tentou brincar com a dupla na sala, mas rapidamente deduziu que algo estava errado ao ver suas expressões. Depois que Yamato explicou a situação, Haida entrou em sua conta e confirmou que Runa havia enviado mensagens para o homem do seu computador. Enquanto os rapazes verificavam os detalhes das mensagens, Runa olhava fotos dela mesma, Haida, Yamato e Komoda no celular. A criança mimada não conseguia entender por que não podiam ser apenas os 4 na guilda, como sempre tinha sido antes. Poucos momentos depois, um Komoda frenético apareceu na porta deles fazendo perguntas sobre o paradeiro de Akane, já que Haida havia mentido para ele dizendo que ela tinha sido sequestrada para que ele viesse ajudá-los. Logo, os 4 se acomodaram na van de Komoda e o homenzinho canalizou seu Dominique Toretto interior para que pudessem chegar rapidamente ao local do café. Enquanto Yamato tentava convencer Komoda a parar de dirigir rápido e furioso, Haida repreendeu Runa pelo que ela fez. Ele disse que a atitude dela era a razão pela qual ela não tinha amigos na escola, mas Runa disse que não se importava porque tinha 300 amigos online. Ela disse a Haida que não via o que havia de tão especial em Akane, já que todos estavam preocupados com ela. Em vez de responder a pergunta dela, Haida perguntou se Akane tinha tentado ser amiga dela, mas Runa não respondeu. Mais tarde, quando chegaram ao local, Yamato foi o primeiro a avistar Akane e seu acompanhante. No entanto, ele sentiu que algo estava errado. Antes que pudesse chamá-la, um Komoda chorando correu até a mesa deles, e depois de confirmar que Akane estava bem, virou-se para enfrentar o homem. Ele ameaçou levar o homem ao tribunal se ele tivesse feito algo a Akane, mas isso confundiu tanto o homem quanto Akane. Felizmente, Haida e Yamato se aproximaram e Haida explicou que eles vieram porque estavam preocupados que a pessoa que Runa enviou para encontrá-la fosse um canalha certificado. Yamato notou que Akane tinha um curativo na perna e perguntou o que aconteceu. O idiota de óculos disse que a culpa era dele e explicou que Akane bateu o joelho na privada depois que ele a assustou no banheiro. Ao ouvir que ele entrou no banheiro feminino, Haida o agarrou pela gravata e exigiu que ele explicasse por que entrou lá em primeiro lugar. Ele explicou que ficou preocupado quando ela não voltou para a mesa deles. Então ele entrou para se certificar de que ela não tinha desmaiado e batido a cabeça. Sua maneira de abordagem foi o que levou ao acidente de Akane, então ele pegou as bandagens para ajudar a aliviar a dor. Haida perguntou se a estupidez dele era hereditária ou algo que ele adquiriu ao longo do tempo, porque todo mundo sabia que era errado um cara entrar no banheiro feminino como se fosse dono do lugar. O cara não parecia ver nada de errado em suas ações, e reclamou que Haida estava sendo desnecessariamente rude com ele. Haida não se importou e continuou repreendendo-o, então Akane voltou sua atenção para Yamada, que estava imitando um manequim desde que perguntou sobre a perna dela. Yamada então se desculpou e disse que se ele tivesse contado a ela antes que estava dando aulas para Runa naquele sábado, nada disso teria acontecido. Akane ficou surpresa ao saber que ele era o tutor de Runa, e se iludiu acreditando que Runa estava atrasada para o encontro delas porque estava tendo aula. No fundo, ela sabia que era mentira, mas como queria muito acreditar que Runa era sua amiga, não repreendeu Runa quando a viu. Runa se sentiu desconfortável com a situação e saiu correndo, então Akane tentou correr atrás dela, mas não conseguiu porque sua perna começou a doer. Quando Runa ouviu seu grito de dor, ele voltou correndo para o café e perguntou a Akane se ela estava bem. Justo quando Akane ia responder, Haida a interrompeu e instruiu Runa a segui-lo, dizendo que ia dar uma bronca nela. Runa se virou para Yamada e tentou alcançá-lo, mas ele disse que não iria salvá-la desta vez. Haida então agarrou sua mão e começou a puxá-la, mas parou quando Akane gritou de dor. Akane afirmou que suas entranhas pareciam ácido fervente e implorou a Haida que corresse até uma loja próxima para conseguir analgésicos para ela.
Ela convenceu Yamada e Komoda a irem com ele, pediu ao homem sem nome para sumir e insistiu que Runa ficasse para esfregar sua barriga até que eles voltassem. Quando ficaram apenas as duas garotas, Akane retomou seu assento, mas Runa permaneceu de pé com uma expressão assombrada no rosto, até que Akane perguntou em que nível ela estava em Foz. Runa ficou surpresa com a pergunta e levou alguns segundos para responder. No entanto, quando Akane continuou falando sobre o jogo, ela perdeu a paciência, ela perguntou por que Akane estava agindo como se tudo estivesse bem quando não estava, e admitiu que tinha dado um bolo em Akane porque não gostava dela e queria que ela saísse da guilda. Akane ficou em silêncio por alguns segundos, mas depois de se lembrar de como Runa correu para o seu lado quando a ouviu gritar de dor, ela falou. Ela disse a Runa que deixaria a bronca para Haida e que tinha vindo na esperança de que as duas pudessem ser amigas. Runa começou a chorar e a se desculpar porque não esperava que Akane fosse gentil com ela quando ela só tinha sido má. Alguns minutos depois, os caras voltaram e ficaram surpresos ao ver Akane confortando Runa. Alguns dias depois, Runa visitou Akane, e enquanto ela instruía Akane sobre como vencer um nível em Foz, Momo sentou-se com elas e continuou falando sobre como era difícil estar solteira. Quando percebeu que eles não estavam ouvindo, ela reclamou e disse que Akane deveria se preocupar com a falta de um homem na vida dela em vez de jogar com uma criança fugitiva. Akane explicou que Runa só apareceu porque as coisas entre ela e Haida ainda estavam tensas e ela não queria enfrentá-lo ainda. Momo disse que não importava e acrescentou que se Runa quisesse passar tempo fora de casa, deveria fazê-lo com crianças da idade dela. Isso fez Runa dizer para ela parar de agir como uma solteirona amarga e aconselhá-la a ir para casa se estivesse ficando entediada de vê-lo jogar. Momo respondeu ameaçando Runa de forma não tão sutil para que ela calasse a boca, então a garota apavorada correu para os braços de Akane em busca de conforto e recebeu um pacote de batatas fritas em vez disso. Enquanto Runa comia suas batatas fritas, Akane voltou a jogar seu jogo, e Momo começou a perguntar sobre Yamada. Akane explicou que Yamada não era mais do que um amigo para ela, e acrescentou que ele a estava ajudando muito no jogo. Runa disse que era porque Yamada nasceu legal, e acrescentou que ele ainda encontrava tempo para dar aulas para ela, mesmo estando estudando para os exames de admissão. Isso despertou o interesse de Momo, e logo as duas começaram a fofocar sobre Yamada, e como ele nunca tinha tido uma namorada, mesmo sendo muito bonito. Akane continuou jogando seu jogo, ignorando as duas, e enquanto fazia isso, foi notificada de que Yamada tinha se conectado. Imediatamente ela começou a conversar com ele e a contar como tinha subido de nível até agora. Ela até mostrou seus sapatos, mas como de costume, Yamada apontou que ela usou os materiais errados para melhorá-los. Akane ficou triste por ter que gastar suas preciosas gemas para corrigir o erro, então Yamada ofereceu seus sapatos sobressalentes, mas ela recusou aceitá-los. Ela disse que queria ganhar as gemas por conta própria e contou a ele que ia caçar para coletá-las. Yamada então desejou-lhe boa sorte e até adicionou um emoji sorridente para mostrar que estava torcendo por ela. Essa ação fez Akane gritar de choque, pois sempre esteve convencida de que Yamada não estava programado para mostrar emoções. De repente, Momo a afastou do laptop e, enquanto Akane lutava para se soltar, ela implorou para que esquecesse o jogo. Akane recusou e correu de volta para o seu laptop para continuar seu jogo, mas de repente ele deu um curto-circuito e começou a soltar fumaça. Naquela noite, enquanto Runa assistia televisão, Haida entrou e contou a ele sobre o que aconteceu com o laptop de Akane. Haida deduziu que ele quebrou porque a última atualização do Foz o sobrecarregou. Runa disse que sentia pena de Akane porque, até juntar dinheiro suficiente para comprar um novo sistema, ela não poderia jogar Foz. No dia seguinte, Akane foi forçada a ler seus livros e isso a fez chorar porque ela preferia estar jogando Foz. Nesse momento, alguém bateu na porta e quando ela foi atender, ficou surpresa ao encontrar Yamada e Runa. Runa explicou que tinha trazido Yamada para verificar o laptop dela. Aconteceu que Haida tinha ligado para Yamada na noite anterior e pediu para ele passar na casa de Akane depois de dar aula para Runa e dar uma olhada no laptop dela. Yamada não queria fazer isso, mas quando lembrou de como Akane estava animada quando falou sobre atualizar seus sapatos, ele mudou de ideia. De volta ao presente, Yamada avisou Akane para não ter esperanças de que ele consertaria o laptop dela, pois ele não era um gênio da tecnologia como Tony Stark. Quando ele começou a verificar o computador, Akane se desculpou para pegar alguns lanches, mas Runa a seguiu e apontou que sua roupa íntima lavada estava totalmente à vista no quarto. Imediatamente, Akane correu para recolhê-las e as colocou no cesto de roupa suja, agradecendo aos céus que Yamada não as tinha notado. Ela então foi buscar os lanches e, enquanto estava servindo o suco nos copos, perguntou se eles gostariam que ela preparasse o almoço para eles. Ambos disseram que sim, e Yamada admitiu que tinha gostado do curry que ela lhe deu outro dia, o que os fez sorrir. Runa não sabia do que eles estavam falando, mas ver a interação deles a levou a tirar uma foto e enviar para Haida. Haida respondeu por mensagem e perguntou a Runa se ela queria bancar o cupido. Então Runa perguntou o que ele tinha em mente. Ele disse a ela que seria bom se as coisas entre os dois se desenrolassem como uma comédia romântica, mas Runa interpretou mal suas palavras.
Ela então tentou forçar Akane e Yamada a ficarem juntos, empurrando Akane em direção a Yamada, fazendo com que o grampo de cabelo dela o espetasse no rosto. Quando Akane percebeu o que havia acontecido, ela segurou o rosto de Yamada para verificar se seu grampo de cabelo o havia deixado cego. Ela nem percebeu o quão próximos seus rostos estavam até Yamada insistir que estava bem e pedir para ela se afastar. Pensando que ele estava irritado por ela tê-lo tocado, ela se desculpou e instruiu Runa a fazer o mesmo, já que ela causou tudo. Yamada assegurou às meninas que estava bem, e então se levantou, dizendo que iria para casa buscar algumas coisas que precisava para consertar o computador dela. Depois que a porta se fechou atrás dele, Runa apontou que a maneira como ele saiu parecia que estava fugindo, fazendo Akane pensar que ele odiava o fato de ela ter invadido seu espaço pessoal. Quando Yamada voltou para a casa de Akane, encontrou um prato de comida esperando por ele, e viu que as duas meninas estavam dormindo. Ele então decidiu trabalhar o mais silenciosamente possível para não acordar as belas adormecidas. Uma de suas chaves de fenda caiu e rolou perto de Akane, mas felizmente ela estava muito profundamente adormecida para ouvir. Depois de pegá-la, Yamada se viu olhando para a forma adormecida de Akane, e foi quando percebeu que ela prendeu o cabelo novamente. Então, sem pensar, ele removeu o prendedor, deixando o cabelo dela cair. No momento seguinte, alguém tocou a campainha, e quando ele abriu a porta, encontrou o ex de Akane parado ali. O cara ficou chocado ao ver Yamada e perguntou o que ele estava fazendo ali, pois não tinham acreditado na história de que eles estavam namorando. Quando Yamada não respondeu, ele disse que tinha vindo devolver todos os recipientes que Akane usava para embalar o almoço para ele quando ainda estavam namorando. Ele admitiu que ver os recipientes o deixou preocupado, que Akane não estava bem e pensou que se pudesse vê-la novamente teria alguma tranquilidade. Yamada disse para ele não se preocupar, pois Akane estava muito bem sem ele. Então ele entregou a sacola para Yamada e implorou para que ele não contasse a Akane que ele passou por lá. Ele disse que se ela perguntasse de onde vieram os recipientes, Yamada deveria dizer que os encontrou na porta. Depois que ele saiu, Akane abriu a porta e quando Yamada contou a mentira que seu ex pediu, ela começou a rir. Quando voltaram para dentro, Yamada devolveu o prendedor de cabelo para ela e admitiu que o tinha tirado enquanto ela dormia. Akane ficou surpresa e perguntou por que ele tinha feito isso, e ele disse que não tinha certeza do motivo, o que a deixou um pouco tonta. Alguns dias depois, Akane fez uma entrevista para um emprego em uma loja de conveniência, e no caminho de volta para casa, ligou para Momo para contar sobre isso. Momo perguntou por que ela se candidatou ao emprego se não precisava mais do dinheiro extra agora que Yamada tinha consertado seu computador, e ela disse que era porque ainda queria retribuir. Ela explicou que a maioria das peças que ele usou foram dadas a ele por Haida, e ela queria pelo menos dar a eles parte do dinheiro por isso. Momo então desejou boa sorte no novo emprego, e disse que precisava desligar porque estava em um encontro em grupo com alguns amigos. Mais tarde, Akane entrou no Foz e encontrou Hurihime sentada sozinha no salão da guilda, então foi falar com ela. Enquanto conversavam, ela descobriu que Hurihime não estava sozinha, pois estava discutindo com Komoda, cujo personagem no jogo era uma criatura muito pequena e flutuante parecida com uma ovelha. Depois de se recuperar do choque de ver a pequena criatura, Akane perguntou a Hurihime quanto ela pagaria pelas peças que recebeu para o computador, e Hurihime disse para ela esquecer isso. Ainda assim, Akane insistiu em pagar de volta, então Komodo sugeriu que ela o fizesse ajudando-os com o plano que estavam discutindo antes de ela entrar. Enquanto isso, na escola de Yamada, os alunos estavam se preparando para o próximo festival escolar e Yamada saiu para jogar o lixo fora. Um grupo de meninas o viu e começou a discutir se deveriam se aproximar dele ou não. Mas antes que pudessem decidir, um de seus amigos se juntou a ele. O garoto tentou convencê-lo a participar do concurso, dizendo que ele venceria porque tinha muitos fãs adoradores. Mas Yamada recusou. Assim que terminaram de jogar o lixo fora, alguém chamou Yamada da sala de aula e informou que o telefone dele estava tocando. Quando ele voltou para a sala, encontrou o telefone em cima de uma pequena toalha sobre a mesa. E Tsubaki, a garota sentada ao lado dele, explicou que colocou a toalha embaixo porque estava vibrando demais. Yamada pediu desculpas e depois de devolver a toalha a ela, ela disse que tinha assistido à sua jogabilidade ao vivo na noite anterior. Ela disse que os objetivos dele eram muito desleixados e suas reações muito lentas e perguntou se ele estava perdendo o jeito porque passava tanto tempo jogando Fossa agora. Yamada tentou explicar que os servidores estavam sobrecarregados e isso causava atraso, mas Tsubaki disse que apenas perdedores e incompetentes inventavam desculpas para justificar suas derrotas. Isso o calou, e quando ela não disse mais nada, ele voltou sua atenção para uma mensagem que Haida deixou no chat do grupo da guilda. Na mensagem, ele pediu a Yamada para conseguir ingressos para todos os membros da guilda, afirmando que Akane estava patrocinando todos. Dias depois, Akane encontrou Komoda e Runa do lado de fora da escola de Yamada para o festival, e os três entraram juntos. Enquanto caminhavam, avistaram Haida, mas escolheram agir como se não o conhecessem porque o garoto bobo estava usando um par de orelhas de coelho. Akane então perguntou a Runa o que ela queria comer, e Runa disse que não queria nada.
Confusa sobre por que ela recusou comida, Akane olhou para Komoda em busca de uma explicação e ele disse que Runa estava um pouco nervosa porque se lembrou de que teria que fazer o exame de admissão para a escola no ano seguinte. Akane tentou animá-la, e Komoda garantiu que ela tinha se saído muito bem nos exames. No entanto, ela continuou andando com eles, e quando Hata sugeriu que visitassem a casa assombrada. Ela se recusou a ir e se agarrou a Akane como um bebê koala. Akane tentou animar Runa perguntando qual atração ela queria visitar, mas Runa não estava com vontade. Ela disse a Akane que estava com dor de estômago, então Akane a levou ao banheiro, e enquanto esperava do lado de fora, recebeu uma mensagem de Hata dizendo que todos deveriam se encontrar do lado de fora em 15 minutos. Akane pensou em mandar uma mensagem para Yamada para saber se ele se juntaria a eles mais tarde, mas decidiu não fazê-lo quando lhe ocorreu que ele poderia pensar que ela estava ansiosa para vê-lo. Enquanto começava a guardar o telefone, ouviu o som de caixas caindo, e quando olhou para cima, notou Yamada ajudando seus colegas a carregar as caixas. Ela tentou chamá-lo, mas um estudante do sexo masculino foi mais rápido, então ela ficou parada observando-o, secretamente esperando que ele olhasse em sua direção, mas ele não olhou. Depois que ele desapareceu na sala de aula, ela voltou para o seu lugar ao lado da porta do banheiro e logo ficou preocupada porque Runa estava demorando muito. Assim que ela se virou para procurar Runa, Yamada apareceu de repente atrás dela e tocou seu ombro. Akane se virou ao sentir sua presença e perguntou como ele sabia que ela estava ali. Ele explicou que a tinha visto mais cedo e ia chamá-la, mas então aconteceu a coisa com as caixas. Akane ficou feliz por ele ter notado sua presença e até pensado em se aproximar, então sorriu, fazendo Yamada perguntar se ela tinha inalado o gás do riso. Akane ignorou a pergunta dele e pediu para ele esperar enquanto ela verificava Runa, que estava trancada no banheiro há séculos. Desconhecido para eles, Tsubaki observava a interação deles da sala de aula com curiosidade. Mais tarde, eles levaram Runa para a enfermaria porque ela ainda estava com problemas de estômago. Yamada tentou enviar uma mensagem para Hata para informá-lo do que estava acontecendo, mas Runa pulou nele e pegou seu telefone. Ela disse que não queria que Hata soubesse que estava se sentindo mal porque ele a mandaria para casa, e ela não estava pronta para ir para casa até comer toda a comida que pudesse. Akane então prometeu comprar para ela tudo o que quisesse, então Runa listou as coisas que queria e insistiu que ela comprasse uma camiseta também. Yamada se ofereceu para ir com Akane, já que ele sabia onde conseguir a camiseta, mas enquanto caminhavam pelo corredor, todos os alunos começaram a olhar para eles e a sussurrar entre si. Akane se sentiu desconfortável com a atenção, mas não havia nada que pudesse fazer, já que Yamada era mais ou menos o Gojo Satoru da escola. Quando ela tentou andar mais rápido, Yamada acidentalmente esbarrou no professor de educação física e o homem começou a provocá-lo sobre andar com uma garota. Ele perguntou a Akane em que escola ela estudava e ela disse que era universitária, fazendo o homem dizer que não sabia que Yamada tinha uma queda por garotas mais velhas. Depois que o homem se afastou, alguns alunos do primeiro ano correram até Yamada e Akane e perguntaram se eles estavam namorando. Akane disse que não estavam, mas as meninas continuaram fazendo perguntas, pois queriam ter certeza de que seu príncipe encantado estava solteiro e mais reto que o poste em que sua garota dança. Eventualmente, Yamada e Akane chegaram do lado de fora e desabaram em alguns bancos depois de responderem perguntas de todos os lados. Quando Hata e Komoda foram encontrados sentados lá como se sua energia vital tivesse sido drenada, Hata riu deles. Ele explicou a Akane que Runa passou pela mesma aprovação no ano anterior, quando as garotas a viram andando com Yamada. Ele então sugeriu que Akane e Yamada começassem a namorar de verdade para que as fãs de Yamada o deixassem em paz. Akane ficou chocada com a sugestão absurda, mas Yamada permaneceu indiferente, pois ainda não tinha percebido que Hata estava provocando-os. Hata riu disso, mas parou quando percebeu que Akane estava mais vermelha que um tomate. Ele rapidamente se desculpou, dizendo que era uma piada, mas Akane estava muito envergonhada para ouvi-lo e disse que ia buscar a comida de Runa. Depois que ela saiu apressada, Hata pensou em ir atrás dela para se desculpar, mas Yamada foi mais rápido e correu atrás de Akane. Falando de Akane, a pobre garota estava tendo um colapso, pois não conseguia entender por que Hata havia decidido provocá-los ou por que Yamada não tinha dito nada. Quando percebeu que Yamada a estava seguindo, ela acelerou na esperança de evitá-lo e acidentalmente esbarrou em Tsubaki. Ela rapidamente se desculpou e saiu correndo. Nesse momento, ela viu Yamada e tentou perguntar se ele sabia o que havia de errado com Akane, mas ele a ignorou e chamou Akane, pedindo para ela esperar. Akane ouviu e quando se virou, ele a alertou para ter cuidado, pois poderia tropeçar nas escadas se continuasse correndo. Tsubaki entendeu que não era necessária, então se desculpou e voltou ao que estava fazendo antes. Yamada então se aproximou de Akane e pediu desculpas pelo que aconteceu lá fora, mas parecia que Akane tinha esquecido disso porque ela apontou que era a primeira vez desde que se conheceram que ele disse o nome dela. Yamada disse que era impossível, mas ela argumentou que estava certa. Seu tagarelar descontrolado chamou a atenção das pessoas para eles, o que a deixou tão desconfortável que não pensou duas vezes antes de agarrar Yamada e correr escada acima.
Quando finalmente ficaram sozinhos, ela se desculpou por tê-lo arrastado para uma área deserta, explicando que todos os olhares que estavam recebendo a deixaram sobrecarregada. Yamada aceitou suas desculpas e então se desculpou novamente pelo que aconteceu lá fora. Akane disse a ele que não estava zangada, o que o confundiu porque ele pensou que ela estava. Então ela explicou que saiu correndo porque estava envergonhada. Inocentemente, Yamada perguntou por que ela se sentia envergonhada, mas ela se recusou a dizer e afirmou que o que importava era que ela não estava zangada. Escolhendo respeitar a decisão dela de não falar sobre o que a fez sentir-se envergonhada, ele começou a se afastar, mas Akane o parou. Ela perguntou o que ele teria feito se ela tivesse concordado com a sugestão de Haida de começarem a namorar. Yamada ficou quieto por um tempo, e quando parecia que ele tinha encontrado uma resposta, Akane entrou em pânico e disse que a pergunta tinha sido uma brincadeira. Quando ela começou a se afastar, Yamada falou e disse que se ela tivesse concordado com a sugestão de Haida, teria sido uma verdadeira honra para ele. Ele disse a ela que ninguém como ele não merecia estar com ela porque ela estava muito acima do nível dele. Akane ficou tão surpresa com o que ele disse que não soube como responder e simplesmente o seguiu para pegar as coisas que Runa pediu. Alguns dias depois, Yamada foi comprar algo na loja de conveniência onde Akane trabalhava, e depois que ela entregou a compra a ele, pediu que esperasse por ela do lado de fora, porque seu turno estava prestes a terminar. Enquanto ele esperava, a colega de trabalho de Akane perguntou a Akane quem era Yamada, e ela disse que ele era seu amigo, mas a mulher tinha certeza de que Akane tinha uma queda por Yamada. Akane admitiu que não sabia como se sentia em relação a Yamada, e começou a se perguntar quando seus sentimentos por ele mudaram. Alguns minutos depois, ela saiu do trabalho, e enquanto caminhavam juntos, ela disse que tinha pedido para ele esperar porque queria dar a ele o bento que preparou para ele. Ela disse que era um presente de agradecimento por ter consertado o computador dela. Enquanto esperavam o semáforo ficar verde, Akane espirrou e rapidamente começou a procurar uma máscara na bolsa para não passar seus germes para Yamada. Como não estava prestando atenção ao seu redor, não percebeu alguém de bicicleta prestes a passar. Yamada teve que puxá-la para mais perto de si para evitar que ela fosse atingida, mas o toque dele fez Akane ficar imóvel por um momento. Eventualmente, ela recuperou os sentidos, encontrou sua máscara e a colocou antes de voltar sua atenção para Yamada. Ele não parecia afetado e nem percebeu que seu toque tinha afetado Akane. Algum tempo naquela noite, Akane encontrou Runa em um parque. E assim que ela se sentou no balanço ao lado de Runa, Runa perguntou se ela tinha lido a mensagem que Haida enviou. Akane disse que sim, então Runa perguntou como ela podia estar tão calma quando estavam recebendo um novo membro na guilda. Akane disse que estava ansiosa para conhecer o novo colega da guilda, mas Runa disse que não estava. Ela tirou um caderno onde tinha escrito um plano para afastar o novo membro, e tentou convencer Akane a ajudá-la a executá-lo, mas Akane recusou. Derrotada, Runa admitiu que esperava que Akane recebesse a garota, já que ela não era diferente de Haida, que ameaçou repreendê-la se ela maltratasse a nova integrante da guilda. Ela disse que a nova integrante era colega de classe de Yamada, e pelo que Haida lhe contou, Yamada e a garota eram meio próximos. Akane ficou surpresa ao saber que Yamada tinha amigas, mas Runa disse que não era hora de pensar nisso. Ela pediu o telefone de Akane para poder colocar o número de Yamada nele, e fazer Akane ligar para ele para perguntar sobre a nova garota, já que sabia que ele não contaria se fosse ela quem ligasse. Enquanto isso, Yamada estava na escola preparatória com Tsubaki e Okamoto. E quando o telefone dele começou a tocar, ele não atendeu. Seus amigos perguntaram por que ele fez isso, e ele disse que era um número desconhecido, fazendo Okamoto brincar que era uma garota ligando para confessar seus sentimentos por Yamada. Algumas horas depois, as aulas terminaram e o trio começou a caminhar juntos para a estação de trem. Enquanto Okamoto reclamava que estava com fome, Yamada parou para retornar a ligação do número desconhecido. Para sua surpresa, foi Akane quem atendeu, e enquanto conversavam, ela espirrou novamente. Ele perguntou se ela estava bem, e ela garantiu que sim, mas pediu se poderiam conversar outra hora porque estava atrasada para o trabalho. Depois que ele desligou o telefone, Tsubaki perguntou com quem ele estava falando e ele disse que era com Akane. Tsubaki se lembrou de Akane do festival da escola, e Yamada disse a ela que ela poderia passar um tempo com Akane, já que ela também fazia parte da guilda deles. Por curiosidade, Tsubaki perguntou que tipo de pessoa Akane era, mas Yamada não soube dizer, pois não conhecia as melhores palavras para descrevê-la. No dia seguinte, durante a sessão de tutoria de Runa, Akane ligou para dizer que estava doente e não poderia entrar no jogo naquela noite. Runa pediu para ela se cuidar antes de desligar o telefone e contar a Yamada que Akane estava doente. Enquanto isso, no apartamento de Akane, ela estava tão doente que teve dificuldade para pegar um copo de água, apenas para descobrir que não conseguia engolir porque sua garganta doía. Ela decidiu tomar alguns comprimidos, mas lembrou que não tinha comido o dia todo, e pensou que seria sensato correr para a loja em sua condição quando Momoi não atendeu suas ligações. Ela se forçou a se vestir e sair de casa, mas estava muito fraca e caiu ao tentar subir na bicicleta.
Ela então decidiu que voltaria para seu apartamento e pediria comida, mas, infelizmente, estava fraca demais para levantar a bicicleta caída ou até mesmo se levantar. Nesse momento, alguém a ajudou com a bicicleta e quando ela olhou para cima, viu a silhueta de Yamada. Pensando que era uma alucinação, ela inclinou a cabeça para trás e se entregou à escuridão. Felizmente, Yamada a segurou antes que ela caísse no chão e a carregou de volta para seu apartamento. Enquanto isso, Okamoto e Tsubaki estavam tentando ligar para ele, pois deveriam ir juntos para a escola preparatória. Quando ele não atendeu, Okamoto disse brincando que Yamada estava ocupado demais para atender o telefone porque estava com uma garota. Tsubaki defendeu Yamada e disse que ele não era do tipo que deixaria de lado os estudos por causa de uma garota. Okamoto disse a ela que as pessoas mudam quando se apaixonam e aconselhou-a, em tom de brincadeira, a tentar a sorte com Yamada antes que alguém o conquistasse. Tsubaki respondeu que estava ciente de que poderia perder Yamada a qualquer momento e, para sua surpresa, ela começou a chorar. Tsubaki nem sempre gostou de Yamada. A primeira vez que ela se aproximou de Yamada foi por causa de um jogo que eles jogaram um contra o outro. Ela assumiu que Yamada tinha trapaceado e exigiu que ele a deixasse observar seu jogo, e ele concordou. Depois de vê-lo jogar, ela pediu desculpas por acusá-lo injustamente, e desde aquele dia, eles se tornaram amigos. No entanto, seus sentimentos por ele permaneceram platônicos, e ela se sentia mal pelas garotas que acabavam de coração partido após se confessarem para ele. Um dia, no segundo ano, ela perguntou a Yamada por que ele continuava rejeitando as garotas, e disse que suas recusas contínuas faziam as pessoas questionarem de que time ele gostava. Yamada disse a ela que não estava interessado em nenhuma daquelas garotas, então ela perguntou se ele tinha uma queda por alguém, e ele disse que não. No entanto, ele contou a ela sobre uma garota que conheceu quando era mais jovem, e disse que essa garota foi a primeira pessoa a confessar seus sentimentos por ele. Essa garota estava sempre sendo intimidada pelos colegas de classe, então ela frequentemente faltava à escola, e Yamada era quem o professor sempre enviava para entregar suas tarefas. Eventualmente, a garota começou a frequentar a escola novamente, mas como o bullying continuava, Yamada decidiu ficar ao lado dela. Um dia, a garota perguntou se ele poderia permanecer ao lado dela para sempre, e Yamada honestamente disse que não achava que poderia fazer isso. Isso fez a garota perceber que ele só tinha ficado com ela por bondade e pena, e não porque sentia algo por ela. A garota chorou tanto naquele dia, e coincidentemente foi a última vez que ele a viu, porque ela se transferiu de escola. Ele disse a Tsubaki que frequentemente pensava na garota e se perguntava se poderia ter evitado fazê-la chorar se tivesse dito outra coisa ou concordado com o pedido dela. Por causa do que aconteceu com a garota e dos pensamentos que geralmente vinham quando se lembrava dela, ele começou a se sentir desconfortável perto de garotas. É por isso que ele é sempre tão direto com elas e sempre rejeita suas confissões. Depois de ouvir a história dele, Tsubaki jurou nunca se apaixonar por Yamada, pois se apaixonar por ele era o mesmo que apunhalar a si mesma no coração. De volta ao presente, Yamada tentou fazer Akane beber um pouco de água, mas ela não conseguiu engolir e derramou no travesseiro. Ele removeu o travesseiro molhado e tentou esfriar o corpo dela com um pano úmido, mas não estava funcionando, então decidiu levá-la para a sala de emergência. Algumas horas depois, Akane acordou em sua cama sentindo-se melhor do que antes e se perguntou como tinha voltado para seu apartamento. Quando tentou sair da cama, notou Yamada dormindo no chão e ficou tão chocada que caminhou até a porta da varanda e a abriu. A brisa fria da noite acordou Yamada, e quando ele viu Akane parada em frente à porta aberta, pálida como um fantasma, ele se apressou para fechá-la. Como se fosse um sinal, ela começou a espirrar novamente e teve que usar um punhado de lenços para limpar o nariz. Ela então começou a entrar em pânico e a perguntar a Yamada por que ele estava em seu apartamento quando deveria ficar o mais longe possível dela para evitar pegar o resfriado. Yamada disse a ela que explicaria tudo depois que ela voltasse para a cama, então ela obedeceu. Assim que ela se acomodou na cama, Yamada explicou que a encontrou quase desmaiada perto dos suportes de bicicletas quando veio verificar como ela estava, o que a chocou, pois ela achava que estava sonhando quando o viu. Percebendo que ele a ajudou em um momento de necessidade, Akane ficou emocionada e começou a chorar, fazendo Yamada se preocupar. Ela assegurou a ele que estava bem e agradeceu por salvar sua vida antes de agir de forma dramática sobre isso. Depois que ela se acalmou, ele deu o iogurte que comprou e quando ela terminou de comer, ela lhe passou o copo para guardar. Infelizmente, a perna dela começou a ter câimbras por causa da posição, e Akane gritou de dor. Yamada pediu para ela esticar a perna, mas ela não conseguiu, então ele afastou o cobertor e entrou na cama com ela. Menino. Quando Akane percebeu o que ele estava prestes a fazer, começou a chutar a perna que não estava machucada no ar, mas Yamada evitou ser atingido por ela e se concentrou em aliviar a dor na outra perna. Quando ele terminou, ela se acalmou e ele disse que ela estava exagerando por nada. Akane apenas agradeceu, mas percebeu que ele estava olhando fixamente para ela e começou a se perguntar o que aquele olhar significava. De repente, ele estendeu a mão e ela recuou surpresa, batendo acidentalmente a cabeça no processo, apenas para perceber que ele queria pegar a colher de iogurte. Yamada riu dela quando isso aconteceu e Akane reclamou e pediu para ele parar de provocá-la. De manhã, ela agradeceu por cuidar dela, mas quando ele tentou sair pela porta, ela subconscientemente agarrou o casaco dele.
E quando ele perguntou se havia algum problema, ela rapidamente soltou o casaco e começou a se desculpar. Yamada olhou para ela como se ela estivesse perdendo a cabeça, mas ela garantiu que estava bem e pediu para ele ir para a escola, então ele foi. Horas depois que Yamada saiu, Momo apareceu para fazer compras e pediu desculpas a Akane por não ter retornado suas ligações na noite anterior. Akane disse que estava tudo bem e explicou que Yamada cuidou dela a noite toda, o que surpreendeu Momo, então ela perguntou se eles estavam finalmente namorando. Akane disse que não, mas Momo achou estranho que um cara passasse a noite cuidando de uma garota por quem não tinha nenhum sentimento. Antes de ir embora, Momo disse a Akane que o timing era tudo quando se tratava de amor, o que deixou Akane confusa, pois ela não via Momo como uma guru do amor. Mais tarde, depois de comer e estudar por um tempo, Akane entrou no Foz esperando encontrar Huriin online para que pudessem caçar juntas. Felizmente, Huriin estava online e estava com Tsubaki, então Akane se juntou a eles e se apresentou animadamente a Tsubaki antes de convidá-la para caçar com ela e Huriin. No campo de caça, Huriin sentou-se debaixo de uma árvore apreciando a paisagem enquanto Tsubaki e Akane lutavam para derrotar um monstro de nível chefe. Elas tentaram fazer com que ela ajudasse, mas Huriin optou por não se envolver e apenas curava quando o HP delas ficava baixo. Sem outra escolha, as garotas decidiram apertar os botões de habilidade freneticamente, esperando que de alguma forma desbloqueassem um movimento oculto que as ajudasse. Infelizmente, isso não funcionou, então Tsubaki teve outra sugestão, mas isso também não funcionou, e o monstro foi embora porque elas não conseguiram derrotá-lo. No entanto, elas não se sentiram desencorajadas e discutiram as coisas que notaram durante a luta que poderiam ajudá-las na próxima vez que enfrentassem o monstro. Logo depois, Akane saiu e deixou Tsubaki sozinha com Huriin, que se ofereceu para ajudar a consertar sua armadura danificada. Ela ligou para Yamada. Ela contou a ele sobre como foi caçar com Tsubaki e Huriin, e pediu dicas sobre como derrotar monstros de nível chefe. A conversa deles durou horas, e quando Akane percebeu o quão tarde tinha ficado, ela disse a Yamada que estava feliz por ter ouvido a voz dele e então desligou o telefone. No entanto, suas mãos não paravam de tremer porque ela sabia o que dizer aquelas palavras a Yamada significava. Imediatamente, ela ligou para Momo e disse que havia algo importante que queria discutir com ela. Momo insistiu que se encontrassem e discutissem isso pessoalmente quando Akane se sentisse melhor. Então, uma semana depois, elas se encontraram em um café. Para a decepção de Momo, Akane perguntou se ela poderia contar por que seu ex a deixou, já que ela não conseguia entender o motivo. Em vez de responder, Momo chamou o garçom para anotar os pedidos, e depois que ele saiu, Momo disse a ela que estava decepcionada. Ela explicou que estava tão animada para ouvir o que Akane queria lhe contar porque tinha certeza de que tinha algo a ver com Yamada. Em vez disso, ela mencionou novamente o ex inútil, o que ela admitiu a fez pensar que Akane ainda estava presa ao perdedor. Akane garantiu a ela que já tinha superado, mas disse que, se queria seguir em frente, precisava saber se ela era o problema no último relacionamento. A pobre garota estava tão preocupada com isso, mas Momo garantiu a ela que ela não era o problema. Nesse momento, dois caras cuja existência deveria ter sido evitada por uma borracha. E quando viram Momo, se aproximaram da mesa delas, ignorando completamente a garçonete que tentava chamar a atenção deles. Momo os reconheceu como os caras irritantes e pegajosos com quem ela saiu em um encontro em grupo há alguns dias, então pediu a Akane para ignorá-los. Akane fez sua melhor impressão de rainha do gelo, mas os caras não entenderam a dica e continuaram falando com as duas garotas, deixando-as desconfortáveis. Felizmente, o garçom voltou com o pedido de Akane e Momo. E quando Akane viu que era Haida, ela ficou surpresa. Haida calmamente perguntou aos caras quem eles eram, e os caras alegaram ser amigos de Akane e Momo. Mas a garçonete veio e disse o contrário. Isso fez com que ele pedisse aos caras para ocuparem outra mesa. Mas como ele disse isso de forma amigável, os caras não ouviram. Não tendo escolha, ele tirou sua máscara de bom moço e repetiu a pergunta com um tom mais firme, que não deixava espaço para discussão. Intimidados por isso, os caras mudaram de mesa imediatamente e Haida voltou a ser seu eu despreocupado. Momo perguntou a Akane como ela o conhecia, e ela explicou que ele era um dos colegas de guilda dela, fazendo Momo se perguntar se todos os gamers pareciam o sonho de consumo de toda garota. Mais tarde, depois que o café fechou, Haida começou a ir para casa, mas ficou surpreso ao encontrar Akane e Momo esperando por ele. Claro, o idiota iludido perguntou se era porque elas queriam entrar no fã-clube dele, mas Akane disse que era porque ela tinha algo importante para discutir com ele. Os três então foram a um parque próximo, mas Akane estava tão nervosa que ficou quieta por 10 minutos até que Momo soltou que ela estava apaixonada por alguém. Akane ficou envergonhada por Momo ter revelado seu segredo assim, mas Haida agradeceu a Momo por economizar tempo. Ele então disse a Akane que sabia de quem ela estava apaixonada, mas ela timidamente pediu para ele não dizer quem era. Entendendo como ela se sentia, Haida ficou quieto, mas como Momo queria acelerar as coisas, ela revelou que Akane estava deprimida porque queria saber por que seu ex terminou com ela. Como não havia mais necessidade de esconder, Akane explicou as coisas para Haida da mesma forma que explicou para Momo antes.
Haida sorriu e aconselhou-a a confessar seus sentimentos para Yamada, assegurando-lhe que, se ele a rejeitasse, ele e Momo estariam disponíveis para animá-la. Sentindo-se encorajada, Akane saiu para encontrar Yamada. Então Momo achou que seria uma ótima ideia tentar animar Haida, mas não funcionou. Akane correu até a casa de Yamada e, quando chegou, estava ofegante como se tivesse corrido uma maratona. Quando Yamada abriu a porta, ficou surpreso ao vê-la e perguntou o que ela queria dele. Akane tentou organizar seus pensamentos e ver como diria a ele o que veio dizer, mas antes que pudesse falar, duas pessoas idosas começaram a se cumprimentar. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!